Fala pessoal, tudo bem? Estou de volta aqui para a gente falar um pouquinho mais sobre o direito bancário. Na nossa última aula, a gente falou um pouquinho sobre os bancos, sobre as instituições financeiras, que é o nosso, entre aspas, inimigo nessa jornada bancária. E hoje nós vamos começar a falar sobre os contratos em espécie. Na verdade, a teoria geral dos contratos, para em seguida a gente falar dos contratos em espécie. Porque para falar de direito bancário, a gente tem que saber um pouquinho de direito contratual, entender um pouquinho como é que funciona essa situação dos contratos bancários, a teoria geral que se aplica a esses contratos. Então, a primeira regrinha que a gente tem que entender é que o contrato bancário é um contrato de adesão. Inclusive, é comum que a gente receba dos nossos clientes cópia de contratos onde esteja escrito lá nesse contrato, via não negociável. Então, a primeira coisa que a gente tem que colocar na nossa cabeça e que a gente vai colocar para os nossos clientes é: o contrato bancário é um contrato de adesão, ou seja, não há negociação. As regras são aquelas que estão colocadas ali pelo banco. O banco se aproveita do momento de fragilidade do consumidor e é onde às vezes acabam acontecendo, às vezes não, na maioria das vezes acabam acontecendo as condutas abusivas dos bancos, né? Porque por se tratar de um contrato de adesão, essas cláusulas elas não são discutidas e o consumidor, precisando do dinheiro, ele assina e aceita qualquer negócio. Então, primeira regra, é um contrato de adesão. Segunda regra, é um contrato de consumo. Independente se o nosso cliente é pessoa jurídica ou se ele é pessoa física, o contrato bancário sempre será considerado um contrato onde a parte que pega o dinheiro é um consumidor, a não ser que haja uma relação jurídica entre duas instituições financeiras. Não é o nosso caso. No nosso caso, nós teremos pessoas físicas ou pessoas jurídicas que, por algum motivo, precisaram de dinheiro, recorreram ao sistema financeiro, recorreram aos bancos e pegaram esse dinheiro emprestado, né? Então eu tenho um contrato de adesão firmado com um consumidor. Então, quando a gente fala em direito do consumidor, por exemplo, a gente já vem aqui com a possibilidade de declaração de hipossuficiência do nosso cliente, né? Ele é a parte mais fraca na relação contratual e isso vai ser interessante do ponto de vista processual, porque isso pode impactar inclusive na inversão de ônus da prova. E, por fim, né, por se tratar de um contrato de adesão, um contrato de consumo, as cláusulas de foro de eleição são consideradas nulas em sua grande maioria. Aqui eu faço uma ressalva, o Tribunal de Justiça de São Paulo não gosta muito de declarar nulidade de foro de eleição, mas via de regra a gente entra com o processo no domicílio do nosso cliente mesmo e é raro, extremamente raro, um declínio de competência territorial, porque as cláusulas de adesão sempre vão ser consideradas nulas, né? E nesse caso a gente tem aí também a cláusula de foro de eleição. Por falar em cláusulas nulas, cláusulas abusivas, é aí que a gente começa a enfrentar os contratos. Hoje eu estou colocando aqui uma visão geral dos contratos bancários e logo em seguida nas próximas aulas, próximos vídeos, a gente vai falar dos contratos em específico, principalmente em relação às garantias, tá? Quando a gente fala em contrato de adesão, a gente sempre vai ter cláusulas abusivas nos nossos contratos bancários. A primeira e a mais comum dela é acumulação de taxas, tá? A gente vai ter taxas ali, taxa de abertura de conta, taxa de avaliação de veículo, taxa de avaliação de bem, taxa de avaliação, de emissão de boleto. Essas acumulações de taxas, elas são ilegais porque isso nada mais é do que uma venda casada. Por isso, a importância de nós sabermos que esse contrato é um contrato de consumo e eu vou aplicar aqui as regras de direito do consumidor nessa relação contratual. Além disso, é proibido, pessoal, eu acumular taxas ou índices de remuneração do banco. Como assim? Não entendi. Bom, vamos imaginar o seguinte, uma coisa é você pegar um dinheiro emprestado, foi lá e pegou X reais emprestado. O banco, ele vai te cobrar porque ele te emprestou esse dinheiro, então ele vai colocar lá uma taxa onde vai ter a atualização financeira desse dinheiro e o custo desse dinheiro, né, já de uma forma embutida. Então ele vai colocar lá, por exemplo, uma Selic. Quando o banco cumula
a forma de fazer a correção desse dinheiro e cobrar o seu resultado nessa operação. Por exemplo, ele coloca uma Selic e uma TR, eu tenho aí uma duplicidade de cobrança e eu também vou ter aí uma ilegalidade. Então o banco só pode cobrar uma vez, tá? Lembrando que, segundo súmula do STJ, o banco tem que deixar muito claro e específico o custo financeiro, as taxas, a taxa de juro, o cálculo que está sendo feito em relação a essa taxa de juro, para que isso tenha legalidade. Há um detalhe que a gente vai falar numa aula específica, que é se esse juro pactuado, se ele é considerado abusivo ou não. Nós vamos falar aqui em uma aula especificamente sobre juro abusivo, abusividade de juros, tá? Então, só para a gente voltar um pouquinho, eu vou ter então acumulação de taxas, que são ilegais, eu vou ter acumulação de atualização monetária ou mesmo de juros, o que também é ilegal. E por fim, eu tenho a famosa venda casada, né, onde o banco vende também um seguro, um consórcio. Tudo que o banco vender junto do ato do financiamento é considerado venda casada, e isso a gente pode pedir a nulidade desse tipo de pacto. Um exemplo disso é seguro prestamista, um seguro contratual, entre outros, tá? Então, pessoal, para a gente construir o nosso raciocínio de forma mais clara, toda vez que eu for analisar um contrato bancário, eu vou partir do conceito número 1, que é uma relação de consumo. O meu cliente é hipossuficiente, ou seja, ele é a parte mais fraca. Por conta disso, eu posso pedir inversão de ônus de prova, eu posso pedir exibição de documentos, eu posso pedir realização de perícia. E por se tratar de um contrato de adesão, é natural que o banco venha com vários penduricalhos. E aqui eu tenho acumulação de taxas, acumulação de serviços, venda casada de serviços, né? Dentre eles taxas de serviços, que na verdade são o custo do banco e não do nosso cliente. Então, essa é a ideia inicial. Toda vez que nós formos analisar um contrato, nós vamos procurar o quê? Nós vamos procurar isso. Houve uma venda casada? Houve uma acumulação de taxa de serviços? O juro que está pactuado é claro? Esse juro é o juro pactuado dentro do mercado? E numa aula específica, como eu já disse, a gente vai falar sobre juros, vocês vão entender e aprender como é que a gente vai fazer esse link entre o juro daquele contrato e o juro contratual, né? Por último, a questão do foro de eleição. A gente não precisa se preocupar com o foro de eleição para entrar com o processo. Inclusive, pessoal, a gente não precisa se preocupar nem mesmo com o contrato. Eu vou dar uma dica de ouro aqui para vocês. Toda ação, quando você não tem um contrato, você pode entrar com a ação revisional pedindo uma liminar de exibição de documento. Por quê? Porque você vai pedir a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, inversão do ônus da prova, e o banco tem que trazer esse contrato. Ainda que tenha sido um contrato feito no caixa eletrônico, ainda que tenha sido um contrato feito por telefone, enfim, não interessa. O banco é obrigado a trazer o contrato para nós dentro do processo. E é interessante que normalmente o banco perde prazo quando a gente ganha esse tipo de liminar, ele não traz o contrato, e isso é muito bom, porque como é que ele está cobrando algo que nem ele mesmo tem o contrato? Essa é uma dica muito interessante. Então, o cliente não tem um contrato para eu fazer análise, não tem problema. Com as teorias gerais que nós vamos aprender nesse curso aqui, a gente consegue entrar com a ação revisional sem ter visto o contrato bancário, porque a gente já sabe mais ou menos onde o banco comete os abusos. Então a gente entra com a revisional, pede a liminar de exibição de documento e vai trabalhar em cima desse documento que vai ser trazido, mas antecipadamente a gente já vai fazer toda a impugnação dessas condições contratuais que são consideradas abusivas. Então a gente tem que trabalhar com um regulamento debaixo do braço, que é o Código de Defesa do Consumidor. Beleza, pessoal? Essa regra da exibição de documentos e de você poder entrar com a revisional sem um contrato é uma regra de ouro. De ouro. Por quê? Porque na hora que vocês estiverem trabalhando no mercado digital, estiverem prospectando, os clientes de vocês não terão um contrato para vocês analisarem. Isso daí é impressionante, as pessoas não têm as cópias dos contratos. Então o que vocês vão fazer? Vão entrar com exibição de documentos. Advogado que fica esperando a cópia do contrato para entrar com a revisional, para tomar as medidas em nome do seu cliente, ele vai ficar para trás.
Por quê? Porque nós já fazemos isso e vários outros advogados também fazem isso. Então essa é a dica de ouro da nossa aula de hoje, né? A gente colocou aí algumas questões gerais sobre a teoria geral dos contratos, né? E depois nós vamos falar dos contratos de espécie em aulas específicas, onde a gente vai dizer contrato por contrato, onde que está ali o pulo do gato. Mas, como eu disse, a dica de ouro é Código de Defesa do Consumidor, inversão do ônus da prova, exibição de documentos. Você entra com um processo no domicílio do seu cliente. Esquece foro de eleição. Então, na hora que seus clientes começarem a chegar ali pelo DISAC, vocês já vão entender mais ou menos a situação e, em cima disso, vocês vão conseguir entrar com a ação de vocês. É lógico, como eu disse, na hora que a gente for estudar os contratos em espécie, que é a partir da próxima aula, a gente já vai dar as dicas de como vocês vão tratar disso daí. E lá no caso da nossa mentoria, inclusive, a gente vai passar para vocês a cópia das nossas petições de como vocês vão fazer para entrar com esses processos de revisional. Beleza, pessoal?